O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e os seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhe: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Palavra da salvação, a serviço dos pecadores. Comentário ao Evangelho. Muitos gestos de Jesus chocaram a sensibilidade religiosa daqueles homens e mulheres de seu tempo. Entre eles, a convivência com os excluídos do sistema religioso, de modo especial, os cobradores de impostos e pecadores. Então, os cobradores de impostos, eles eram excluídos, por quê? Porque eram pessoas consideradas corruptas, né? Porque mexiam com dinheiro e havia muito desvio, muito abuso e às vezes taxas que realmente deixavam pessoas prejudicadas. Enfim, eram pessoas consideradas corruptas. E os pecadores são pessoas que na mentalidade do povo fariseu, do povo religioso, eram pessoas que não praticavam a lei, né? Eram pessoas consideradas impuras, eram pessoas consideradas ímpias diante de Deus, né? Então, essas pessoas eram meio que deixadas de lado por causa de sua impureza, por causa de sua situação de pecado. Então eram considerados pecadores. A religião recomendava tomar distância em relação a eles. Então, como a religião pensava no princípio da pureza, pensava-se que então tinha que se afastar daqueles que eram impuros, para não correr o risco de se contaminar. Mas Jesus seguiu na direção contrária. Jesus, ao invés de seguir essa recomendação, essa tradição, né, de se afastar das pessoas pecadoras, Jesus sentia-se bem estando no meio dessas pessoas. E Jesus não tinha escrúpulos, Jesus não ficava se isolando com medo. E, portanto, Jesus ele mantinha a postura de se aproximar, não segregava essas pessoas. Então Jesus se sentava à mesa com eles, e essa coisa de sentar-se à mesa com alguém, naquela cultura daquela época, sentar-se à mesa era um sinal de amizade, sinal de comunhão, sinal de proximidade. Então o gesto de Jesus de se aproximar foi facilmente interpretado como Jesus amigo de pecadores, né? De forma alguma Jesus tinha a intenção de escandalizar alguém. Não era esse o interesse de Jesus, né? Então, comer com os pecadores fazia parte da missão de Jesus. Por quê? Eles tinham preferência, em primeiro lugar, a primazia em relação aos pecadores. Por quê? Eu vim não para os justos, dizia Jesus, eu vim para os pecadores. Então, eles tinham esse primeiro lugar. A missão de Jesus era para resgatar os pecadores, como São Paulo diz, né? Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar a todos. Então é um princípio da nossa fé cristã. Andar com os fracos para ganhar os fracos, não ter medo de se contaminar. Então, estar com os pecadores fazia parte
do querer divino de Jesus. Jesus veio para os pecadores. Essa frase deixa muito claro isso. Por conseguinte, a crítica dos adversários de Jesus era totalmente sem importância. Jesus continuaria a ser presença amorosa de Deus em meio a quem era desprezado em nome de Deus. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, tira de mim os preconceitos que me afastam dos que tiveram o primeiro lugar, a primazia em teu coração. Pois para o serviço deles, como tu, também sou enviado. Assim como o Senhor foi enviado para chamar os pecadores, assim também nós, os teus discípulos, somos enviados para trazer muitos corações que hoje estão afastados, muitos corações para ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.